Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você. Eu quero agradecer a todos vocês por estar acompanhando essa série, no Espírito Santo, e precisamos encarecidamente viver uma experiência real com Deus através da comunhão com o Espírito Santo. Que esse ano seja esse marco, ou que essa série seja um marco divisor na sua vida, para separar você de um passado sem frutos, de um presente de mudanças e de um futuro glorioso na presença do nosso Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus continue cuidando de você e de todos os planos que você tem na sua vida pessoal, profissional, e que Deus abençoe todos os seus relacionamentos. Que acima de tudo você tenha paz, porque não existe a coisa mais importante. Aliás, não existe nada mais importante do que a gente ter paz. Paz é uma coisa tão necessária que, se a gente soubesse, a gente cuidaria para não perder a paz. Paz é a ausência de culpa, a ausência de medo, a ausência de desesperança, de incertezas. Paz é quando você está bem com você mesmo e com Deus e com o próximo. Aí você pode dizer que você está em paz. Então, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em nome de Jesus Cristo. Louve a Deus. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão
profetiza, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Ore comigo. Meu querido Deus, meu Pai, Senhor dos céus e da terra, santificado seja o teu nome, Senhor, no céu e na terra. Santificado seja o teu nome na nossa vida. O Senhor nos chamou para um propósito. O propósito é glorificar e exaltar o nosso Deus. Então, Senhor, aceita a gente e que a nossa vida seja um louvor, uma exaltação, uma glorificação ao teu santo nome. Precisamos desesperadamente do Senhor em nossa vida, em nossos caminhos, em nossas escolhas, em nossos relacionamentos, em nossos planejamentos. Em todas as áreas da nossa vida, precisamos da tua mão poderosa sobre nós. Assim como o Espírito Santo guiou os profetas e guiou o teu povo no passado, que hoje o Espírito Santo guie a cada um de nós e nos torne verdadeiros filhos e filhas de Deus. Ajude-nos a andar contigo, Pai. Ajude-nos a ouvir a tua voz. Ajude-nos a atender a tua palavra e guardar os teus santos mandamentos. Nós o adoramos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, verso 22. Quando Deus, através do Espírito Santo, usou João para enviar 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, as 7 cartas terminam com a mesma expressão. Observe, verso 22, está escrito: quem tem ouvidos, escute, atente, preste atenção ao que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Essa expressão, está atentos, dai ouvidos, aquele que ouvir, ouça, aquele que ouvir, atenda, é uma nota tônica de toda a Bíblia. Nós vamos encontrar muitos textos na Bíblia falando justamente sobre isso. Inclusive, nós já lemos um deles, né? Em Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Jaziel, cheio do Espírito Santo, disse no meio da congregação, versículo 15, dai ouvidos, ó Judá, e vocês, moradores de Jerusalém, prestai atenção ao que o Senhor está falando. A palavra do Senhor. Ouvir é uma coisa e escutar é outra. Apocalipse capítulo 3 diz assim: quem tem ouvidos, ouça, escute, preste atenção, atente. Em 2021 nós começamos uma série do Espírito Santo e começamos justamente com um texto que fala justamente sobre isso, né? Provérbios capítulo 1, versículo 23 está escrito: atente para as minhas repreensões, dai ouvidos às minhas repreensões, e eu encherei vocês copiosamente do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, Deus insistindo com o ser humano para que ele comece a ouvir o que de fato Deus está falando.
Deus trabalhando simplesmente para levar o ser humano a prestar atenção no que realmente importa, no que realmente é prioridade, a palavra de Deus. Jesus Cristo, no começo do seu ministério, ele contou uma parábola. E nos próximos 4 temas, nós vamos fazer uma análise dessa parábola justamente com base nessa expressão de Apocalipse, capítulo 3, verso 22. Nós vamos fazer uma análise dessa parábola e serão 4 mensagens, porque a parábola fala de 4 tipos de solo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Nós não vamos nos atentar para a parábola, e sim para a explicação da parábola. A parábola é o seguinte: Jesus Cristo disse que um homem saiu a semear. O semeador foi para a roça semear sua semente. E as sementes começaram a cair antes de chegar na roça. A roça era um lugar onde a terra estava preparada, adubada, limpa. Os sulcos estavam feitos, as covas estavam abertas para receber a semente. O solo estava preparado, adubado para receber a semente, a fim de que ela tivesse um bom crescimento e gerasse bons frutos. Mas antes de chegar à roça, diz o versículo 1 até o versículo 9, que o semeador, algumas dessas sementes caíram na beira do caminho. Quem mora no interior sabe que os pastos, né, o lado das casas, nas roças, tem umas trilhas, uns caminhos estreitos, batidos, de tanto a gente circular por eles. Aqui mesmo tem várias trilhas, ela não está tão batida porque aqui circula pouca gente. Se bem que ao entrar aqui a gente já vai percebendo a depredação. Ao começar a cortar as árvores, começar a botar cerca dos 2 lados do rio, e daqui uns dias a gente nem consegue mais entrar aqui. Infelizmente o ser humano é assim, ele vai depredando, dizendo eles que isso é desenvolvimento, né? E não tem, de desenvolvimento não tem nada, mas deixa isso para lá. Então lembre do caminho, né? Então umas sementes caíram à beira do caminho. Esses caminhos batidos pelos pés de homens e animais, o solo era muito seco, duro, impossível de a semente penetrar nele para germinar ou nascer. A segunda semente caiu entre as pedras, caiu nos pedregais, diz o texto aí do versículo 2. No solo rochoso. Versículo 5. Versículo 6 diz: vindo, porém, o sol, queimou a semente. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente, e ela não deu fruto. Não diz que ela morreu, simplesmente que ela não deu fruto. A outra, por fim, caiu em boa terra. Finalmente o semeador chegou à roça, e ali, com a terra preparada, ele semeou sua semente, e ela produziu 30%, 60% e 100%. Ou seja, esse ano passado, não é? Não, esse ano mesmo, em janeiro deste ano, quando eu estive lá no interior, eu fiz a colheita do feijão lá na roça da minha irmã. E ela havia plantado e colhido, e outras sementes já simplesmente nasceram. E essa semente que nasceu já da primeira colheita, elas também deram frutos. E aí quando eu pegava um pezinho de feijão, às vezes eu contava 10 bages, 25 bages, 5 bages, 12 bages, 13 bages. E cada bage normalmente tem 5 a 7 caroços. Então observe que um caroço, vamos colocar um pezinho com 5 bages, com 7 caroços. Então um caroço produziu
35 caroços de feijão. Percebe? Isso é a multiplicação da semente, porque ela está em bom solo. Então eu quero analisar essa parábola, porque Jesus Cristo diz a partir do versículo 10, que aqui são 4 tipos de solo. E com base em Apocalipse 3, com a rejeição do Espírito Santo, ou com o dar ouvidos ao Espírito Santo, então nós temos 4 grupos de pessoas, ou classes de pessoas, que vão ter uma atitude, uma reação ao convite do Espírito Santo. Eu quero analisar com você. O próprio Jesus Cristo, ele começa essa parábola dizendo o seguinte, versículo 3, leia comigo. Ouça, escutem o que o semeador, escutem, eis que um semeador saiu a semear. Observe que essa expressão escutar, nós vimos lá em Crônicas, o Jaziel cheio do Espírito Santo. A primeira coisa é o apelo de Deus para os filhos de Israel que estavam temerosos, medrosos com relação ao exército que estava invadindo Jerusalém. E o profeta diz, moradores de Jerusalém, filhos de Judá, prestem atenção. Escutem, deem ouvidos à palavra do Senhor. E Jesus Cristo aqui, ao se dirigir às multidões, ele vai se dirigir falando exatamente, prestar atenção, de ouvir o que Deus está dizendo. Apocalipse, capítulo 3, verso 22, que será a base das nossas 4 mensagens, está falando justamente sobre isso. E agora Jesus Cristo, no capítulo 4, a partir do versículo 10 de Marcos, ele começa a explicação dessa parábola. E eu não vou gastar toda a explicação hoje. Eu quero que a gente preste atenção, porque dessa parábola aqui depende o destino de toda a humanidade. Depende o destino de todos nós. Todos nós estamos incluídos nessa parábola. 4 tipos de solo, ou 4 classes de pessoas, ou 4 tipos de coração, ou 4 modelos, ou modelos de coração. E aí você vai se encaixar em um dos 4. Não é? Jesus Cristo, inclusive, vai falar no versículo 10 e 11, que existe uma classe que é interessada em Deus, que é interessada na palavra, que é interessada nos ensinos do Senhor. Versículos 10, Jesus Cristo, algumas pessoas, não só os discípulos, várias pessoas que estavam ali perto de Jesus Cristo, ao ouvir a parábola do semeador, eles queriam entender a parábola. Isso aqui é resultado de comunhão com Deus. Isso aqui é um convite à comunhão com Deus. Mateus capítulo 24 também começa dizendo, versículo 3, que os discípulos em particular questionaram a Jesus Cristo. E Deus tem grande interesse em que eu e você o questione, que eu e você o busque, que eu e você tenha vontade de estar na presença dele, aprendendo dele, crescendo nele. Leia comigo Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 18. Está escrito, vinde arrazoemos. Eu só quero essa parte. Vinde arrazoemos. Isaías 34, verso 16. Está escrito, buscai no livro do Senhor e leiam. Oséias 6, versículo 1 diz, busquemos o Senhor. Andemos na luz do Senhor, diz Isaías capítulo 2, versículo 6. Vinde, andemos na luz do Senhor. Um convite para a comunhão com Deus, para o crescimento espiritual. E aqui nós temos um grupo de pessoas que ouve a palavra de Deus e eles não estão satisfeitos. Eles querem mais, eles querem compreender a palavra, eles querem compreender os ensinos, eles querem saber mais, eles querem tirar suas dúvidas, eles querem crescer em Jesus Cristo. Não estão satisfeitos porque eles querem mais.
E ainda no versículo 11 diz que existe os de fora. Nós vamos analisar em uma das sementes quem são esses que ficam de fora. Quem é que fica de fora? Os de fora são aqueles que não têm interesse nenhum, que não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer na palavra de Deus, não está nem aí para a vida espiritual. Então esses aí, a palavra de Deus não faz diferença na sua vida, entra por aqui e sai por aqui. E aí ele começa a explicação da parábola. Versículo 13 em diante, e eu quero analisar com você apenas o versículo 13, 14 e 15. Diz assim, olha, então lhes perguntou, não entendestes a parábola? Como, pois, compreenderão todas as parábolas? Como vamos compreender a palavra de Deus se a gente não abre a palavra de Deus para examinar, para buscar, para aprender de Deus? O problema do cristianismo moderno é que nós temos um cristianismo moderno que não tem conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6 diz que o povo de Deus perece porque não tem conhecimento de Deus. E aqui Jesus Cristo então faz uma repreensão aos seus discípulos e àquela multidão que estava ao redor dele. Vocês não entenderam essa parábola? Como vocês vão entender outras parábolas? É preciso a gente abrir os ouvidos, é preciso a gente abrir o coração para começar a ter comunhão com o Espírito Santo, a fim de que a nossa mente, os nossos olhos sejam iluminados para ver as maravilhas da palavra de Deus. Diz o Salmo 119, né? Abre os meus olhos e abre os meus ouvidos para que eu observe as maravilhas da tua lei. Quando a gente fala de lei, muita gente fica assustada, talvez até tire a inscrição do meu canal e pare de me seguir e comece a falar mal de mim. Porque acha que eu sou uma pessoa que defende a lei. Claro que eu vou sempre defender a lei, porque não tem nada de errado com a lei, o que está errado é meu coração. E quando Jesus Cristo entrar nesse coração, quando a minha vida tiver prazer, quando na minha vida a palavra de Deus for a prioridade, aí eu vou ter prazer na lei de Deus. Paulo disse que quando o Espírito Santo chega na nossa vida, a gente tem prazer na palavra de Deus. Agora, aqueles que vivem na carne, nem sequer podem agradar a Deus. O versículo 14 diz, o que semeia, semeia a palavra. Então, o que é a semente? A semente da parábola é a palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, amigos e amigas, aqui está a palavra de Deus. Escrita por homens, é verdade. O pensamento, as ideias, lógico que o estilo de escrita é humano, mas a palavra é de Deus. O recado, o mandamento é de Deus. Deus usou homens finitos, falhos, pecadores, como instrumentos de barro, frágil, limitado, para alcançar a mim e a você. Aqui está a palavra de Deus. O que semeia, semeia a palavra. E então nós temos o primeiro solo. O primeiro solo que recebe a palavra. O caminho, né? A beira do caminho. Ou o caminho. Quem é esse que está à beira do caminho? Para você entender bem essa mensagem do caminho, é preciso a gente voltar lá no Velho Testamento para a gente analisar um pouquinho a história do faraó. Êxodo capítulo 6, leia comigo Êxodo capítulo 6. Nós vamos ter aqui um encontro de Moisés com o faraó.
Moisés tem o quê? A palavra de Deus. Deus disse a Moisés, vá e fale ao faraó. Arão vai ser o seu profeta e você vai ser o meu porta-voz. E aí o que acontece? Moisés chega diante do faraó. E aí o faraó, no capítulo 5, versículo 2, observe que faraó, ao escutar a mensagem de Moisés, e vamos ler o verso 1 primeiro. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor. Observe essa expressão, assim diz o Senhor. Aqui está o assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Aqui está a palavra de Deus. O mandamento de Deus para o faraó. O mandamento de Deus para o faraó é: deixe sair os filhos de Israel do Egito para me celebrar uma festa no deserto. Lógico que quando Deus convida o povo para essa festa, nessa festa Deus mostraria ao povo o valor da liberdade, o valor de uma vida livre da escravidão. E aí o povo não desejaria voltar para o Egito, e aí lutariam pela sua liberdade com o apoio e com a ajuda dos anjos e do próprio Deus. Aí, versículo 2, aqui nós temos a primeira semente e ela caindo à beira do caminho. Diz o texto, respondeu o faraó, quem é o Senhor? Aqui é uma expressão de deboche. É uma expressão de mofo. É uma expressão de zombaria. É uma expressão de desprezo. É uma expressão de rejeição. Ele está mofando do profeta de Deus, Moisés e Arão. E ele diz, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel? Eu comecei essa mensagem dizendo que tudo se resume a você ouvir ou escutar. Ouvir é uma coisa, a gente ouve, por exemplo, agora eu estou ouvindo aqui os passarinhos cantando, a galinha ali coachando, né? A água aqui murmurando. Veja, o galo está cantando. Estou só ouvindo. Eu não preciso escutar isso. Ou seja, eu não preciso ficar prestando atenção, meditando nessa ação da natureza à minha volta. Agora, em relação à palavra de Deus, depende o meu destino. E Faraó estava diante da palavra de Deus e ele faz a pergunta, quem é Deus? Para que eu escute a sua voz, para que eu ouça a sua voz. Ele não quer ouvir. A semente que cai à beira do caminho, ela cai em um coração empedrecido ou empedernido, que não quer ouvir, que não quer prestar atenção, que não quer compromisso com Deus. E hoje nós temos a classe dos faraós aí, né? Tantas pessoas que despreza, que zomba, que mofa da palavra de Deus. E eu não estou falando aqui de ateus não, tá? Porque ateu, na verdade, é um crente fervoroso, que ele estuda inclusive a própria Bíblia para tentar negar em sua consciência a existência do próprio Deus. Em outras palavras, ele passa 24 horas do dia pensando em Deus, em como provar que ele não existe. Eu estou falando aqui de pessoas que, quem sabe, estão em igrejas, que têm costume religioso. Jesus Cristo está falando de uma semente, e uma semente que cai à beira de um caminho. Esse caminho está batido, esse caminho está pisado pelas tradições, pelas crenças pessoais, ele está
simplesmente fechado ao que é espiritual. O materialismo, o ceticismo, o ateísmo, ele vai endurecendo o coração de tal forma que o Espírito Santo não penetra. Quem tem ouvidos, ouça. A semente da beira do caminho não vai sequer germinar. Ela não vai nascer. Primeiro, porque o texto diz em Marcos capítulo 10, versículo 15, que essa semente, essas pessoas, elas têm um domínio, elas têm um dominador. Elas são escravas. Elas são escravas do mal. Diz assim, ó, porque elas ouvem a palavra, mas aí a sua mente está tão carregada com as coisas deste mundo que Satanás vem, ó, e tira delas a alegria, o prazer da palavra. Elas não têm prazer na palavra. Então elas é como se não ouvisse. Ouve, mas não escuta. Ouve, mas não presta atenção. Ouve, mas não dá atenção. Ouve, mas não crê. O faraó disse, quem é o Deus para que eu ouça a sua voz? Quantas pessoas hoje estão vivendo a filosofia do faraó? Não conhece. Ele diz mais aí, né? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel partir. Ou seja, não darei atenção, não obedecerei aos mandamentos do Senhor. Deus tinha um mandamento para o faraó. E aí, algumas pessoas podem até discordar de mim, mas se faraó dá ouvidos à palavra de Deus, quantas pessoas teriam morrido no Egito? Nenhuma. Mas Deus sabia que o faraó, pelo seu orgulho, pela sua prepotência, pela sua arrogância, pela sua divindade pessoal, ele era tratado como um Deus. Inclusive o faraó era adorado pelo povo, venerado pelo povo. Então ele se coloca numa posição de arrogância, de se igualar ao próprio Deus, a ponto de se opor, fazer guerra contra Deus. Essa é a posição do faraó. Eu não conheço a Deus, porque eu sou Deus. Eu sou o meu próprio Deus. Eu faço o que eu quero. E aqui, todo mundo tem que fazer o que eu mando, não o que Deus manda. Cuidado com a sua religião. A religião do tudo pode. A religião do que eu faço o que eu quiser. Eu li numa meditação hoje que existem muitas pessoas que, ao acariciar uma vida pecaminosa de satisfação pessoal, eles olham para a Bíblia e dizem, Deus é amor. Então Deus não vai prestar atenção, Ele não vai se importar com esses pecados que eu cometo. Afinal de contas, Ele é justo, Ele é benevolente, Ele é bondoso. Tudo que eu tenho que fazer é simplesmente continuar vivendo a minha vida. O faraó disse, eu não conheço a Deus e não deixarei Israel. Essa expressão, não deixarei, é um grito de guerra contra Deus. Então, quando o faraó declara guerra contra Deus, aí Deus vai usar dos milagres, eu chamo de milagres, os 10 milagres do Egito, ou a maioria das pessoas chama de 10 pragas, né? Mas, na verdade, Deus estava dando sinais ao faraó de que Deus queria libertar seus filhos. E Faraó poderia ter aproveitado esses sinais para obedecer e deixar os filhos de Israel irem. Ele até tenta barganhar com Deus, né? Na 6ª praga, 7ª praga e 8ª praga, ele tenta barganhar dizendo que o povo adore aqui na terra mesmo. Depois ele pede que Moisés leve só os homens, deixe as mulheres e as crianças. E depois ele diz, não, pode levar mulher e criança e pode ir adorar no deserto, onde vocês quiserem, mas os animais ficam. Então ele tenta barganhar para convencer a Deus, para tentar ludibriar a Deus. E o Moisés vai dizer para ele, se você ler o capítulo 8, Moisés vai dizer, você está zombando da gente. Até quando você vai continuar zombando da palavra?
Até quando você vai continuar zombando, mofando, negando, resistindo, rejeitando a palavra? Percebe por que muita gente dessa parábola, que é definitiva e é decisiva para o destino da raça humana, quem estiver na classificação da semente da beira do caminho, a semente vai cair, a palavra vai chegar a você e você simplesmente não vai ter coração aberto. O seu coração vai estar regado com o pecado, que você não vai dar atenção à palavra e você vai se perder. Então o Espírito Santo será retirado dessas pessoas. Por quê? Porque o coração delas está tão cheio do mal, está tão cheio, escravo do pecado, que o Espírito Santo não consegue levá-las ao arrependimento e à conversão. Deus insistiu 2 anos e meio para que o faraó se arrependesse. 2 anos e meio Deus deu ao faraó para que ele pensasse que Deus é maior do que ele, que Deus é mais poderoso do que ele, que Deus podia todas as coisas. Cada milagre no Egito era uma prova de Deus para o faraó, dizendo: eu posso mais do que você. Você tem que abrir o coração, você tem que parar de resistir a Deus. E o texto vai dizendo: e o faraó endureceu o coração. E algumas versões, 4 vezes diz que Deus endureceu o coração do faraó. E as outras 6, o faraó endureceu o seu próprio coração. Quando a expressão diz que Deus endureceu o coração do faraó, é que Deus não estava, digamos assim, conseguindo um objetivo simples, que era convencer o faraó. Então, quando a Bíblia diz, lá em Tessalonicenses, que as pessoas deixam de dar crédito à verdade para crer na mentira, então o faraó simplesmente deu crédito aos seus profetas, deu crédito aos seus líderes religiosos, aos seus líderes políticos, e eles ajudaram o faraó a fechar o coração à palavra de Deus. Então, quando diz que Deus endureceu o coração do faraó, é que Deus permitiu que a mentira dos líderes do Egito convencesse o faraó e ele rejeitasse a palavra de Deus. A parábola do semeador, essa primeira semente caindo à beira do caminho, representa uma classe de pessoas que não quer nada com Deus. E o faraó está aí. E às vezes alguns estão até tentando barganhar com Deus. Procuram a Deus somente quando estão com problemas. Vão a uma igreja, oferecem ofertas, oferecem presentes, oferecem bens para as igrejas em troca de favores. Quando o faraó se viu muito apertado, ele disse que libertaria os filhos de Israel. Mas tinha que deixar os animais, tinha que deixar as crianças, tinha que adorar ali mesmo. Meu irmão, minha irmã, a expressão para nós é: você vai prestar atenção à palavra de Deus? Assim como Deus tem um mandamento para o faraó, Deus tem um mandamento para nós, a palavra. Eu e você precisamos da palavra. E a palavra está aí, perto de você. Alguém deu um folheto para você, você está ouvindo uma música, você está assistindo uma pregação, Deus está tentando falar com você. Até quando você vai ter o comportamento do faraó? Até quando você vai endurecer seu próprio coração e resistir à palavra de Deus? Então ouça o apelo do Espírito Santo, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estou diante de Ti, meu Deus, e é diante de Ti que quero viver para sempre. Meu Deus, essa primeira semente cai à beira do caminho. O caminho está endurecido, o caminho está empedrecido. Oh, meu Deus, quebranta esse coração. Se nós, como diz a Bíblia, temos um coração de pedras, Senhor, hoje dá-nos um coração de carne, porque nós não queremos perder o Espírito Santo, não queremos perder a salvação, não queremos ficar de fora do céu. Aceite a cada um de nós, ó Deus, e perdoa-nos, e purifica-nos, e abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Nós o adoramos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.